Fala pessoal, dando sequência ao nosso projeto do Código Penal, nesse vídeo eu vou estar falando com vocês sobre o crime de estelionato. Qual é o tipo de ação penal que envolve o crime de estelionato? Ação penal pública condicionada ou ação penal pública incondicionada? Vamos ao caput do artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício árduo ou qualquer outro meio fraudulento. Então, aqui no Código Penal, artigo 171, diz o quê? Qual é a forma que se dá ao crime de estelionato. Exemplo, oferecer produtos e serviços com características falsas ou inexistentes. A gente encontra isso aí agora com a crescente no mundo virtual, no mundo digital. A gente encontra muitas pessoas que vendem um produto e não entregam aquilo que vende. Então ali estamos diante de um crime de estelionato. O parágrafo 5º do artigo 171, ele diz o seguinte: somente se precede mediante representação. Então aqui, via de regra, o crime de estelionato, ele se precede, é uma ação penal pública condicionada à representação, salvo se a vítima for. Então eu tenho uma exceção onde a ação penal ela será pública incondicionada. Diego, quando será? Incluído pelo pacote anticrime, a Lei 13.964, que fala o seguinte, ou seja, se a vítima for administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então, maior de 70 anos. Porque a banca pode colocar idoso, se a vítima for idosa, mas não, é maior de 70 anos ou incapaz. E como é cobrado em prova em relação ao crime de estelionato? Eu trouxe para vocês uma questão da banca FGV, onde a questão fala o seguinte: Maria, 25 anos, foi vítima do crime de estelionato. Mesmo diante do ocorrido, não levou os fatos ao conhecimento da polícia. Todavia, Débora, amiga íntima de Maria, sabendo do fato delituoso, noticiou ao delegado de polícia, que instaurou o inquérito policial. Levando-se em consideração o caso narrado e as disposições do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Alternativa A: o delegado de polícia, no caso em apreço, agiu corretamente em instaurar o inquérito policial. Alternativa B: o delegado de polícia não poderia ter instaurado o inquérito sem o requerimento de Maria, visto que se trata de crime processado de ação penal privada. Alternativa C: o delegado de polícia poderia ter instaurado o inquérito apenas se Maria tivesse representado em sede policial, visto que se trata de crime de ação penal pública incondicionada. Alternativa D: o crime de estelionato, em qualquer caso, necessita de representação do ofendido para instauração do inquérito policial. E alternativa E: o delegado de polícia poderia ter instaurado o inquérito apenas se Maria tivesse representado em sede policial, visto que se trata de crime de ação penal pública condicionada à representação. E esse é o nosso gabarito, alternativa E. Porque lá no Código de Processo Penal, artigo 5º, parágrafo 4º, ele fala o seguinte, o inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. É o que se dá quando se trata do crime de estelionato. Por quê? Ele se precede mediante a ação penal pública condicionada à representação. Eu tenho uma exceção de quando não precisará de ter a representação, que ele será ação penal pública incondicionada, mas no caso de Maria, se precede mediante a ação penal pública condicionada à representação da vítima.